Oi, gatas! Tudo bom? Quanto tempo, né? Gatas que eu não falava. Que saudades. Hoje vai ser um vídeo que eu quero que você preste atenção em mim, mulher. Não pisca. Não pisca, que acho que vai cair uma ficha muito grande, como caiu pra mim na época. Quando eu aprendi isso, fez assim na minha vida, uma virada de chave. Muito se fala em liberdade, que as mulheres têm que ser livres, a gente busca muito essa liberdade, a gente buscou por muitos anos, por movimentos, só que eu acredito que os movimentos, né, em busca da liberdade da mulher, hoje em dia eles se extrapolaram. Isso não é assunto para esse vídeo, né, é um assunto para outro vídeo. Porém, eu sinto que hoje tem mais atrapalhado do que nos ajudado. Principalmente onde nós, mulheres, acabamos não assumindo o protagonismo da nossa vida. Veja bem, eu quero saber qual tipo de mulher você se identifica. Primeiro tipo, Ravi, quem tu pensa que é pra falar assim comigo? Você me respeita, que quem manda nessa casa sou eu. Eu que mando aqui. E tu, Edson, tá olhando o quê? Acha porque trabalha fora, faz demais. Tu não faz mais que a tua obrigação. Inclusive, tu não faz nada, tu não faz o mínimo. Eu que tenho que fazer tudo nessa casa. Eu que tenho que resolver tudo. Eu não aguento mais. Temos o segundo tipo de mulher. Ai, amiga, quer saber? Eu deixo meus filhos fazer o que eles quiserem. Ai, quer saber? Já desapeguei. Não me preocupo mais, não aguento mais, já cansei da vida. Vai que também eu fico proibindo ele e eles te traumatizam, vão crescer crianças traumatizadas. Ah, não. E o Edson também, ó, tô nem aí. Fiz de tudo, já tentei de tudo. Quer saber? Eu até já parei de tentar. Ninguém me ajuda, ninguém olha pra mim. É impressionante, é como se eu fosse invisível nessa casa, é como se tudo que eu fizesse ninguém me valoriza. Quer saber? Tá, eu sei que eu fui nos dois extremos. Eu quero te perguntar, quem dessas dois tipos de mulher vocês acham que é protagonista da vida, que é uma mulher livre, que é uma mulher sábia, que é uma mulher decidida? Às vezes a gente até pode pensar que a primeira mulher, ela é a empoderada, que fala na cara, mas a grande questão, a grande verdade é que as duas mulheres, elas estão tão cansadas, que elas entraram dentro de uma bolha. Ela já entrou no papel de vítima. E a grande verdade é que ser uma mulher livre vai além de ser grossa, de apontar o dedo na cara, de desistir da vida, que ser a vítima, jogar suas frustrações no colo dos outros, que os outros têm que resolver a sua vida, que ninguém te ajuda, que todo mundo é ruim, só você é a Madre Teresa de Calcutá. E a primeira coisa que a gente precisa aprender entre liberdade da mulher é entender que nós somos adultas, que sim, nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, mesmo que esses atos nos prejudiquem, e a gente vai chegar lá. Que sim, nós temos parcela de culpa por nos colocar em situações, mesmo que uma situação de vítima, e que ninguém no mundo vai ter a obrigação de nos fazer feliz. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem os seus filhos. Ninguém. O único que pode buscar a felicidade é Deus. De resto, ninguém tem essa obrigação. E a gente precisa entender que não somos o centro do universo, que o mundo não gira ao redor das nossas vontades, que a gente passa por dificuldades, principalmente quando a gente se torna mãe, porque a gente se vê sozinha, a gente se vê com uma vida nova, é como se tudo mudasse, é como se uma chave virasse. E às vezes a gente quer colocar porque é uma responsabilidade muito grande e às vezes a gente não consegue lidar com essa responsabilidade. Não nos foi ensinado, ninguém falou que ia ser tão difícil. E aí a gente quer pegar essa responsabilidade e joga na rede de apoio, joga no marido, joga nos filhos, porque a gente não sabe lidar com aquilo, aí fica frustrada, se sente culpada. Por isso que hoje eu tô aqui pra fazer com que você volte ao seu eixo, porque quando a gente para de priorizar os outros e se coloca como prioridade, não significa que nós somos egoístas, não significa que a gente é uma péssima mãe, porque a gente, antes de amar os nossos filhos, antes de amar o nosso marido, precisamos nos amar. É o segundo mandamento de Deus. Ame aos outros assim como você ama a si mesma. Como eu vou amar o outro se eu não me amo? E se colocar como prioridade não é sair gritando aos quatro ventos que os outros são culpados, que os outros têm que fazer isso, que os outros têm que fazer aquilo. É simplesmente olhar para dentro de si e entender aonde que você está errando. Aonde que você pode mudar? O que você pode fazer para melhorar a sua vida? Porque através da sua transformação,
transformação, os outros te tratam diferente. E eu sempre falo isso, através do que da forma como a gente se expressa, da forma como a gente se comunica com os filhos, com o marido, com a sogra, com a mãe que você tem problema, com o pai, sei lá, com quem você tem problema na sua vida, mas a forma como você se porta, se posiciona e se comunica é o jeito que a pessoa vai te olhar e vai te devolver. Só que pra gente aprender a ter esse posicionamento na vida, a gente primeiro precisa se libertar das mágoas. Então, quando eu digo que a gente tem que ressignificar o passado, é realmente voltar para as nossas dores, voltar para onde a gente tem os nossos traumas da vida, seja na infância, seja na adolescência, e ressignificar. E o que é o ressignificar? Dar um outro sentido para aquilo. Porque se você carregar mágoas, você não tem permissão para fazer diferente na vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender na vida é perdoar e pedir perdão. Pra gente pedir perdão é entender que a gente também erra. Que eu não sou um ser que nunca pecou, que nunca errou e que não erra no dia a dia. Eu erro pra caramba. Erro com os meus filhos, erro com meu marido, com os meus pais, com os meus amigos, erro com Deus. Só que eu sou adulto o suficiente pra assumir. Eu assumo. Quando eu erro, eu assumo. E assumir erro, gente, não é confortável. Porque na verdade ninguém quer errar. E ninguém quer ser disciplinado. Porque a disciplina, quando a gente erra e que a gente pede perdão, por exemplo, para Deus, Ele vai nos disciplinar. A disciplina não é confortável, não é legal. Ninguém gosta de saber que errou. Ninguém gosta de receber uma punição por um erro. Nós erramos o tempo todo. Só que se os nossos erros, eles vierem com um arrependimento e a gente pedir perdão por aquilo que a gente errou, a gente recebe o perdão. Então, quando eu erro com meu filho, quando eu grito com ele, quando eu perco a paciência, quando me perdi ali no meio de educação, caramba, eu vou lá e peço desculpas pra ele. Não significa que eu tô sendo fraca, que eu estou deseducando ele ou talvez mostrando pra ele que eu não tenho autoridade. Muito pelo contrário, eu tô ensinando pro meu filho que eu, Amanda, que sou um ser humano como ele, também erro. Vai acontecer da gente errar muitas vezes. Então, toda vez que a gente comete algo errado na nossa vida, a gente tem que pedir perdão primeiro para Deus e depois para a pessoa. Se essa pessoa vai nos perdoar, daí é com ela. Só que se Deus olha para o meu coração e Ele sabe do meu profundo arrependimento, Deus sabe de tudo, gente. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. A gente pode não falar. A gente pode até tentar falar o contrário do que a gente está sentindo. Mas Ele sabe. Toda vez que a gente erra e que a gente não se arrepende, que a gente só tem um remorso, eu me senti mal. Mas porra, também a pessoa fez isso, por que a pessoa tava lá naquele momento? Porque meu filho também fez aquilo, porque meu marido... Não interessa o que o outro fez. Eu preciso ser forte o suficiente e adulta para entender. As pessoas vão nos testar o tempo todo. Só que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. A gente não pode colocar como desculpa nos outros o que a gente também erra, entende? Isso é ter autorresponsabilidade, isso é ser adulto. E viver de remorso, gente, é a pior coisa que um ser humano pode ter. Porque o remorso, ele leva a uma depressão. O remorso a gente vai guardando. Putz, me senti mal, mas eu não vou falar nada porque eu sou orgulhosa, vou guardar pra mim. Puxa, não devia ter feito isso, mas eu não vou falar nada, porque, imagina, não posso me mostrar vulnerável, vou guardar pra mim. E aí você vai guardando, vai guardando, uma hora o corpo não aguenta, uma hora a sua cabeça faz assim, pá. Então eu digo assim, que o primeiro passo, antes da gente ficar apontando que os outros erram com a gente precisa primeiro assumir que a gente também erra e que a gente também precisa pedir perdão. Depois, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa entender que o outro vai errar, assim como nós. O outro é humano e eu sei que tem alguns erros que tem coisas que a gente considera imperdoáveis. Mas quando a gente tá com o coração em Deus, quando a gente entregou nossa vida a Jesus, talvez o que é imperdoável para você, para mim, já não seja tanto. Porque eu entendo que perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Quando eu decido perdoar alguém por algo que a pessoa fez para mim, que me prejudicou, mesmo assim, quando eu decido perdoar, eu me liberto. Não é que eu liberto a pessoa, eu me liberto. Porque
o não perdoar, a gente também guarda os remorsos. E quanto mais alto o seu poder de perdão, maior é o tamanho da sua fé. Já dizia na oração do Pai Nosso, né? A gente ora. Tem um monte de gente que ora o Pai Nosso e nem sabe o que tá falando, né? Aí vai lá. Pai Nosso que estás no céu, nananana. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Olha como é forte. Deus, me perdoa assim como eu perdoo. Como que você tem perdoado as pessoas? Qual é o seu nível de perdão para os outros, para que você também receba essa misericórdia, para que você também receba esse perdão? Perdoar uma pessoa não significa que você vai perdoar, por exemplo, a traição de marido e continuar naquela relação insistindo, sendo que agora falta amor, agora falta confiança, agora falta muita coisa. O perdoar que eu digo é o perdoar somente de nos libertar, de nos deixar livre. Porque isso vai nos deixando em paz para que a gente consiga fazer diferente, para que a gente consiga tomar atitudes diferentes na vida, para que a gente possa, por exemplo, educar o nosso filho de uma forma diferente do que a gente recebeu. A gente só consegue fazer isso quando a gente para de culpar os nossos pais por a gente ser assim. E aí você vai falar, ai, Amanda, mas para você é fácil, porque você não deve ter lidado com perdão na vida. Gente, vocês podem ter certeza, dentro da minha família, existe o maior exemplo de perdão que eu já vi em qualquer ser humano, assim, em qualquer família. Eu nunca vi. Eu não posso falar pra vocês o que é, porque é uma coisa muito séria. É uma coisa que eu demorei anos pra entender. Hoje, com 30 anos, eu consigo entender esse perdão e eu sigo como exemplo pra minha vida. Eu já perdoei um abuso que eu sofri na infância. Eu já perdoei muitas coisas. Não significa que eu tô lá abraçando a pessoa que fez isso, que eu tô lá... Não, eu só me libertei. Eu parei de deixar com que minha vida se resumisse a um abuso, se resumisse a um trauma. Eu sou muito mais do que isso. Eu consigo me ver tão forte diante das situações que eu já passei hoje, que até mesmo perdoar essas pessoas, eu consegui. E não pense que as pessoas que fizeram mal pra você ou que fizeram mal pra pessoas que você conhece, que o fato de elas serem perdoadas não significa que elas não vão pagar por aquilo. Porque a gente paga em vida. O que a gente faz é pago em vida. Assim como Jesus pagou o nosso preço, pagou o preço do nosso pecado na cruz. Deus, Ele é amor, com certeza, mas Ele é justiça. Talvez os nossos olhos humanos não vão conseguir enxergar o que aquela pessoa está pagando, mas ela paga. E o preço muitas vezes é alto. Só que quem cabe a saber qual é o preço que cada um, não é nós. Não cabe nós a julgar, e sim somente a Deus. Quando Jesus, ele foi crucificado, Judas, né, que foi o traíra, que entregou lá Jesus de bandeja, ele ficou triste. Ele sentiu remorso, mas ele não teve coragem de pedir perdão. Ele até sentiu, sabe, né, poxa. Só que ele não teve coragem. Ele não teve coragem. E o que aconteceu com Judas? Ele tirou a própria vida, porque ele não conseguiu viver com aquilo. Ele viveu uma angústia tão grande na vida dele, que ele tirou a própria vida. Situações muito sérias, mas no dia a dia, a gente erra muitas vezes com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos amigos. E se a gente não começar a reconhecer que, além dos outros errarem com a gente também erra, a gente não consegue passar de fase na vida. Porque a gente vive num círculo, sabe? Num círculo de vítima, num círculo de raiva, de remorso, de angústia e principalmente no papel de vítima. E eu vou te falar uma outra coisa. Quando alguém erra com você, você pode perdoar a pessoa. Com toda certeza, você vai perdoar essa pessoa. Porém, você não pode mais ser ingênuo. E ingenuidade cabe às crianças e não aos adultos. Então, quando você diz que, ai, poxa, errou de novo comigo como eu fui ingênua. Ai, nossa, ele errou de novo comigo como eu fui ingênua, vou perdoar. Não é sobre isso. Por isso que a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Porque a gente vai perdoar com toda certeza, só que decidir ficar ou não com a pessoa já é outra coisa. Decidir continuar com esse homem, eu preciso primeiro saber se ele realmente se arrependeu ou se ele só sentiu um remorso. E como que eu vou saber isso? Quando eu busco a Deus. Quando eu busco sabedoria através da Bíblia, através de uma oração,
indo à igreja, conversando com uma pessoa que tem a fé, gritando no corpo dela, falando com as pessoas certas. Não é falando à torta e direito para todo mundo e escancarando a sua dificuldade, achando que o mundo tem que ter pena e piedade de você. Não é isso. É realmente buscar o seu eixo. E agora, se a pessoa erra com você, você perdoa a pessoa, fica com a pessoa. Ela erra de novo, você perdoa, fica com a pessoa. Erra de novo, você perdoa, fica com a pessoa. E aí você toda hora diz, nossa, como eu fui ingênua. Você não tá sendo ingênua, você tá sendo tola. Talvez você também não queira sair dessa situação que tá confortável. Então repense. Perdoar é um ato de fé. Ser ingênua é um ato de tolice. Então busque sabedoria em quem sabe, em quem pode te dar isso. E o único que pode te dar as confirmações que você precisa é Deus. E às vezes a gente tem que passar por situações muito difíceis na nossa vida. Porque somente assim é que a gente de fato procura Ele. Falei demais nesse vídeo, mas eu espero que... Mas é isso. Próximo vídeo, gente, não sei o que é. Vou sentir tocar no meu coração e venho aqui conversar com vocês.